Em setembro de 1987, uma luz azul muito brilhante apareceu num ferro velho em Goiânia, aqui no Brasil. Parecia algo mágico, sabe? Mas na verdade, era o começo do maior acidente radiológico em área urbana do mundo. Vamos juntos entender como é que isso aconteceu. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse número: 112 mil pessoas. É muita gente. Uma cidade inteira, basicamente, teve que ser examinada procurando por uma contaminação invisível que se espalhou em silêncio. Essa frase aí era o que se lia nos jornais da época. Tenta imaginar o pânico. Ninguém fazia ideia do que estava acontecendo, de onde vinha essa doença misteriosa ou quem seria a próxima vítima. Um caos total. Ok, vamos começar a mergulhar nessa história. E a gente começa pelo auge da crise, com a cidade já em alerta máximo, um verdadeiro pânico generalizado. Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo para o começo de tudo. Essa tragédia toda não começou com uma explosão, nada do tipo, mas sim com uma decisão que parecia inofensiva, de dois catadores de sucata. Para eles, aquilo era só uma peça de metal, bem pesada, mais de 100 quilos de sucata que valia um bom dinheiro. Mal sabiam eles que era, na verdade, uma bomba relógio. O equipamento, que tinha sido deixado para trás sem nenhum aviso, acabou parando nas mãos do Devair, o dono do ferro velho. E é exatamente aqui que o desastre começa a se desenrolar de verdade. Porque dentro daquela peça de metal, o Devair achou algo que ele nunca, jamais, tinha visto na vida. Uma luz muito bonita, azul. Foram essas as palavras que o Devair usou para descrever o que viu. Ele ficou completamente fascinado. À noite, aquele pó que ele encontrou brilhava com uma luz azul muito, muito intensa. Ele não fazia a menor ideia de que estava olhando para 19 gramas de Césio-137, um material extremamente radioativo. E aqui a gente vê a desconexão trágica da situação. De um lado, a percepção deles. Uma luz linda, uma pedra preciosa, parecia até mágica. Do outro, a realidade brutal. Enquanto a família inteira se maravilhava com aquele pó mágico, os corpos deles já estavam sendo atacados. Quase que imediatamente, todos começaram a passar mal, com muita náusea, vômito, tontura. O que eles pensaram que era? Culparam a feijoada que comeram, acharam que era a Coca-Cola, sei lá, qualquer outra coisa, menos o tal do pó brilhante. E essa confusão toda foi fatal, porque atrasou a descoberta da causa real, e enquanto isso, a contaminação só se espalhava mais e mais. Essa frase, que dizem ser do Devair, resume perfeitamente a ironia terrível de tudo isso. A beleza que tanto encantou ele e a família era, na verdade, a fonte da destruição deles e de muitas outras pessoas. O problema é que o Césio-137 não ficou só lá no ferro velho. Movido por um orgulho inocente, sabe? E uma curiosidade que foi contagiando todo mundo, o Devair começou a mostrar a sua descoberta por aí. A forma como a contaminação se espalhou é assustadora de tão simples. O Ivo, irmão do Devar, levou um pouco do pó para casa. A filha dele, a pequena Leide das Neves, de 6 aninhos, ficou encantada. Ela brincou com o pó, passou no corpo como se fosse glitter e mais tarde foi comer um sanduíche, sem lavar as mãos. Então, o ponto-chave é o seguinte: existem níveis de perigo nisso. Só de estar perto já é ruim. Tocar no material é bem pior. Agora, ingerir, como a Leide fez, essa é a forma mais letal de exposição, porque a fonte radioativa passa a atacar o corpo de dentro para fora. Com dezenas de pessoas ficando doentes, com os mesmos sintomas misteriosos, a grande pergunta era: o que está causando tudo isso? E a resposta veio de uma das vítimas mais afetadas. Pois é, a resposta está na coragem e na intuição de uma pessoa que conseguiu ligar os pontos quando ninguém mais estava conseguindo enxergar a conexão. Maria Gabriela, a esposa do Devair. Mesmo estando muito, muito doente, ela foi a primeira pessoa a desconfiar que aquele pó azul era a causa da doença que estava se alastrando pela família e pelos vizinhos. E aí, no ato de puro desespero, ela pegou parte daquele material, colocou num saco plástico e levou até a vigilância sanitária. Só que tem um detalhe que chega a dar arrepio. Ela fez esse trajeto de ônibus, um ônibus público, expondo sem querer dezenas de outras pessoas no caminho. Lá na vigilância sanitária, chamaram um físico. Quando ele pegou o medidor de radiação dele, um contador Geiger, e aproximou do saco, os níveis simplesmente dispararam. Foram tão altos, mas tão altos, que na hora ele achou que o aparelho estava quebrado. Ali, o mistério tinha acabado. A terrível verdade tinha sido confirmada. A descoberta deu início a uma operação de emergência gigantesca, mas o estrago, infelizmente, já estava feito. Vamos dar uma olhada agora nas consequências disso tudo.
Os números finais são chocantes. 4 mortes logo de início, mais de 150 pessoas contaminadas que precisaram de tratamento médico e uma operação de limpeza que gerou mais de 13 toneladas de lixo radioativo. Lixo esse que precisou ser enterrado num depósito especial. E por trás desses números, claro, existiam pessoas. A Leide, a menininha de 6 anos, a Maria Gabriela, a mulher que soou a Labe, e 2 jovens que trabalhavam no ferro velho, o Israel e o Admilson. O medo na cidade era tanto que os enterros deles foram marcados por protestos, com gente tentando impedir que eles fossem sepultados ali, por puro medo da contaminação. E a responsabilização? Bem, os donos da clínica de onde a máquina foi retirada foram condenados por homicídio culposo, mas as penas de prisão deles acabaram sendo convertidas em serviço comunitário e mais tarde foram até extintas por um indulto presidencial. A história de Goiânia é um lembrete sombrio, sobre o perigo invisível do lixo radiológico e sobre a corrente de eventos que uma simples negligência pode causar. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Afinal, qual é o preço que a gente paga quando esquece de lições como essa?